Toda mulher um dia já foi uma menina. Toda menina já se inspirou em uma mulher. Mãe, professora, babá, dançarina, médica, astronauta, atleta, engenheira. E de sonho em sonho, sua trajetória foi sendo construída. Acertos e erros, desafios, dilemas, receios, estratégias, conquistas e celebrações. Série Mulheres. Toda mulher tem uma história. Olá, sejam todos bem-vindos, sejam todas bem-vindas em mais um podcast do selo editorial Série Mulheres. Faz toda a diferença reunir mulheres e trazer cultura. Hoje nós estamos aqui com a gravação na Livraria Cultura, espaço esse que temos todo o apoio e carinho institucional. Nós estamos aqui com uma autora querida que está lançando seu livro no Brasil, da Alemanha para o Brasil, trazendo um teu olhar entre o tema Entre Amores e Culturas. Este é um livro sobre o encontro de almas que vai além de tradições, comportamentos e línguas diferentes. Ela tem muitas dicas para nos dar nesse bate-papo incrível. E nós recebemos aqui com muito carinho a querida Vivian Polzer. Sim, Seja bem-vinda. muito obrigada pela oportunidade. Eu que agradeço. Estou muito feliz com o lançamento dessa obra, né? Que é um oráculo do autoconhecimento, assim como você intitula, assim como você traz. Mas antes de bater esse papo, falando sobre o livro e sobre o conteúdo, me conta, quem é essa mulher? Eu sou uma mineira do interior de Minas Gerais, que sempre fui uma pessoa muito sonhadora, sempre sonhei em ser uma pessoa independente. Então, eu saí dos laços fraternos da minha mãezinha e fui em direção à Europa fazer um estágio, né, para cabeleireira, que duraria 3 meses e acabou durando agora 31 anos. Hoje sou empreendedora, sou casada há 16 anos, segundo casamento, tenho 2 filhos e agora sou uma mentora de mulheres que buscam um relacionamento intercultural com segurança e boas estratégias. Que bacana, hein? Que lindo. Parabéns, antes de mais nada. Você sabe que quando eu recebi o conteúdo do teu livro, eu fiquei super feliz. Porque quando a gente olha, você fala, mas como assim? Né? Entre amores, culturas, não entendi. E muitas mulheres não se preparam, né? Poxa, eu quero conhecer alguém, mas eu não quero conhecer alguém ou me casar com um brasileiro. Eu quero conhecer alguém fora do Brasil. E como fazer isso? Quais os recursos para isso? E quando eu peguei no livro, eu falei, gente, eu nunca vi um livro sobre o tema. E eu fiquei realmente espantada. Eu brinquei com a diagramadora, eu brinquei com ela, falei, olha, eu nunca vi um livro, né, com essa temática, mas que bacana ser uma mentora. E depois de 30 anos fora do país, fazendo com que realmente o teu crescimento não parasse e ser hoje, depois de 30 anos empreendedora, né, trazendo o teu posicionamento como mentora para apoiar outras mulheres, faz toda a diferença. Parabéns. Obrigada. Olha, trazendo esse contexto do próprio livro, você diz que o livro ele é um oráculo do autoconhecimento. Eu quero saber. Claro que muitas coisas aqui eu já sei, então não vale contar spoiler. Eu quero saber de você quais são os spoilers desse livro, né, que você pode dar aqui como dica e falar desse autoconhecimento. Bom, o autoconhecimento é a minha jornada de 31 anos, especialmente, porque o autoconhecimento. Hoje eu tenho esse autoconhecimento, porque eu aderi através das minhas experiências de altos e baixos, esse autoconhecimento para auxiliar essas mulheres que têm o mesmo propósito que eu tive há 31 anos atrás, a não errarem como eu errei, a serem mais assertivas do que eu, simplesmente facilitando e trazendo suavidade na jornada delas. Lembrando que na época eu tinha apenas 20 anos e muitas mulheres que eu mentoro são mulheres de 50, 60 anos. Eu tenho uma mentorada até de 70 anos de idade, então assim, eu fico muito orgulhosa de poder mentorar pessoas que poderiam ter mais experiência que eu, mas hoje elas buscam um relacionamento intercultural, mesmo que fossem casadas com homens brasileiros, né? Que Então, bacana. essa é a minha missão.
Ah, que lindo, parabéns, Vivian. Agora, dentro desse contexto geral, né, que é falar do autoconhecimento com base em mais de 30 anos, né, de história, saindo aqui, né, do Brasil, uma mineira, né, que realmente deu um salto na sua vida, na sua carreira, porque acreditou, né, se colocou no topo. Essa que é a verdade. Quando a gente se coloca no topo, a gente alcança aquilo que a gente quer alcançar. E trazendo essa história de empreendedorismo, trazendo essa história de uma mulher que hoje, além de ser empreendedora fora do nosso país, na Alemanha, traz também para nós um significado. Significado essa para mulheres 40 mais, 50 mais, 60 mais, para que elas possam ter relacionamentos, ou seja, iniciar do zero muitas vezes, relacionamentos frustrados que não deu certo, mas iniciar do zero algo lá fora. Eu tô apaixonada por esse livro. Eu acho que quando a gente traz um tema como esse, baseado na tua história de vida e pontos importantes que possam ajudar, né, mulheres no mercado, faz toda a diferença. Como é para você se colocar como mentora? É um trabalho de muita responsabilidade, né? Porque eu tive um grupo no Telegram com 200 mulheres de 18 a 70 anos. Então eu presenciei muitas mulheres assim dispostas a pagar qualquer preço para simplesmente sair do Brasil e casar com o primeiro gringo que elas aparecem na vida delas, né? Então se tornou para mim um trabalho de muita responsabilidade, porque através da minha própria experiência, minhas experiências de altos e baixos, os erros que eu cometi, eu tento trazer um ponto de luz para elas, um direcionamento, uma inspiração para que elas tenham mais cuidado do que eu tive e, principalmente, não reduzir esse relacionamento, essa saída do Brasil simplesmente a um relacionamento intercultural. A mulher, ela não necessita sair do Brasil através de um casamento. Hoje tem várias oportunidades que elas necessitam. Seria uma conciliação fantástica, né? Unir o útil ao agradável, um relacionamento fantástico com uma pessoa compatível com você, estrangeira, e ter uma profissão, estudar, fazer qualquer coisa. Então, o meu ponto forte no meu trabalho é mostrar para elas que elas têm sim a capacidade de ir independente de um homem, mas sim através de um relacionamento intercultural com consciência e muito mais preparação do que eu tive para ser mais suave. Que bacana e faz toda a diferença, né? Sim. E eu gosto da tua fala, Viviane, porque você traz para nós a esperança de um modelo de relacionamento que dá certo. É como você disse, a gente não coloca o relacionamento em primeiro lugar, a gente se coloca em primeiro lugar. E você traz isso na tua fala, né? Se colocando em primeiro lugar e trazendo como parte desse contexto um relacionamento. Como é realmente trabalhar com isso? Quais são as dores que essas mulheres estão trazendo para você, né? Porque hoje você já faz esse trabalho com muitas delas. A maioria dessas mulheres tem um problema muito grande de autoestima, né? Tem uma autoestima muito baixa e na base dos relacionamentos frustrados que elas tiveram no Brasil, ou talvez também para fugir de uma situação que ela vive no momento que não tem nada a ver com relacionamento afetivo, elas pensam que saindo do Brasil tudo vai ficar bem. Mas eu acredito que é muito perigoso, porque assim, se você tem seus problemas e as suas sombras, se muda de país e de lugar, você leva tudo junto. Então, eu pontuo muito nessa questão da preparação do autoconhecimento, para elas serem sinceras e dizer realmente qual é o gatilho que despertou nela a vontade de sair do Brasil e se relacionar com o estrangeiro. Porque esse gatilho que vai fazer total diferença. É por causa da situação financeira? Está fugindo de alguma coisa que você não quer vivenciar mais? É o mercado no Brasil que elas dizem que está para mulheres a partir de 40 anos horrível, né? Porque o que elas me passam é que muitas mulheres a partir de 40 anos elas têm a sensação que perdeu o prazo de validade, que não encontra mais um relacionamento bom. Eu não acredito nisso. Eu acredito que isso é uma crença limitante. Existe sim um certo preconceito no Brasil com relação a mães solteiras, mulheres divorciadas. A gente tem isso. Mas eu sou uma pessoa muito impermeada pela espiritualidade, né? Então eu acho que a pessoa, quando ela estiver interiormente alinhada com a própria essência, então eu acho que ela vai atrair coisas fantásticas, tanto fora do Brasil quanto no Brasil também. Então é esse o meu ponto forte nas mentorias que eu dou, para elas enxergarem a capacidade delas no Brasil primeiro. Aí, se ela está alinhada com isso, ela pode ir decolar para onde quer que seja, mas sair daqui um problema, ela vai se tornar um problema do outro lado do mundo a mesma coisa. E é o que eu não quero para as minhas mentoradas.
Bacana. Tinha tudo para dar errado, né, É, Vivian? Tinha tudo para dar errado. E você traz isso como tópico, inclusive, no teu livro. Tinha tudo para dar errado, mas você mudou tudo isso também. Como é que foi? foi desafiador, né? Eu falo, esse tópico que você fala é o capítulo onde eu tive um relacionamento extremamente abusivo, meu primeiro casamento. Não pelo desespero, pela necessidade, mas pela carência de estar fora do Brasil, uma pessoa que me assediou muito, um relacionamento extremamente tóxico, que tinha tudo para dar errado. Por quê? Eu não dominava o idioma alemão, não tinha como me comunicar com ele, então era um relacionamento extremamente superficial, né? E a partir do momento que nós começamos a ter uma boa comunicação, mais ou menos, eu fui conhecendo ele, ele me conhecendo, aí eu vi quem ele era. E ele foi vendo quem eu era e se tornou um problema muito grande, né? Duas pessoas de outras culturas com uma mochila muito pesada, de infância, de crenças limitadoras, se encontram. Tem tudo para dar errado, né? E hoje uma mulher não precisa se submeter a isso, porque qualquer um tem um celular na mão para aprender pelo menos o inglês. Mas elas não fazem, muitas Com, não fazem. com certeza. Mas e a sorte bateu na sua porta? Como é que foi? Essa sorte que fez de mim a mulher que eu sou hoje. Essa sorte me acompanhou durante 15 anos na Alemanha e fez de mim o que eu realmente sou. Só que a sorte ela veio aliada com a minha determinação. A sorte veio, me deu a mão, eu peguei a mão da sorte e fiz o que eu tinha que fazer. É o que eu digo para elas. Não adianta você querer o caminho fácil. Se você decidir a sua trajetória, a sorte ela vai bater na sua porta, mas a sorte muitas vezes você trabalha para tê-la, né? Que bacana. E uma coisa que eu gostei em um dos tópicos, que é meu primeiro diploma. É. Isso é inesquecível É. e mostra realmente que você não traz um posicionamento como mentora sem prática, sem experiência. Você sabe realmente o que você está trazendo. Sim. Como foi esse primeiro diploma como estilista, fora do Brasil? Foi, bom, digamos, o primeiro diploma total que eu tive na minha vida foi do pré-primário. Eu concluí a quarta série, passei para a quinta série, não concluí e saí de casa. Então, eu cheguei na Alemanha praticamente analfabeta, eu não tenho vergonha disso, mas hoje eu tenho 10 diplomas. Então, eu fico assim um pouco com preguiça, sinceramente, quando eu vejo uma pessoa assim muito fraca, reclamosa demais, porque se eu conseguir, sem base absolutamente nisso, eu fazia faculdade na Alemanha, eu não sabia o que significava PI. E PI é algo internacional, não tem nada a ver com idioma. Mas eu consegui fazer essa faculdade porque eu quis, mas eu tive que abrir mão de muitas regalias, festinhas brasileiras, amiguinhos, namorados para conseguir. Mas hoje eu tenho orgulho. Eu saí do Brasil analfabeta e hoje estou aqui apresentando para você o meu livro. E se eu posso, qualquer mulher pode. Que bacana, hein? Que arrepiante, meu Deus do céu. Olha, isso traz para nós, né? E as pessoas me perguntam, Andréia, o que o selo Série Mulheres vem apresentando? Mulheres assim, como a Vivi, que acreditam no seu trabalho. Esse é um projeto autoral que nós lançamos e eu me apaixonei pelo projeto assim que eu pude conhecê-lo. Né? E falei, não, a gente precisa lançar esse livro pela editora Líder. E eu diria que foi amor à primeira vista, mas mais que isso, é conhecer o propósito que ela traz. É conhecer o propósito de uma mulher que acreditou, que disse sim, é possível, sim, eu acredito que é possível. E faz toda a diferença. Uma coisa que a gente aprende com ela, e eu gosto muito de trazer, é a força de vontade. Quem quer, vai atrás, né? Não tem limites. E a gente tem que entender o poder do quê? Da humildade. Quando ela diz sair analfabeta do Brasil, tá tudo certo. Mas eu fui em busca de algo. Eu fui em busca de algo que eu queria e venceu. Então, nós não estamos trazendo aqui só uma mulher que está lançando um livro. Nós estamos trazendo aqui uma brasileira vencedora que traz a cultura e traz o relacionamento como base, mas traz também a persistência, traz a coragem, traz o fazer a diferença dentro de um contexto que nós vivemos hoje no Brasil, que é muito fácil desistir. Que é muito fácil desistir, de deixar de lado. Não, eu não vou concluir, mas você traz para nós, Vivian, a vontade de ressurgir,
Essa que é a verdade, de ressurgir muitas vezes das cinzas de um relacionamento frustrado, de nos colocarmos como vítimas em uma situação e dizer, não quero mais ser vítima, eu quero ser o que eu nasci para ser. E isso faz toda a diferença para nós, né? Porque você traz para nós a esperança de que é possível. Uma mulher que sai daqui, né, de Minas Gerais, né, e que volta para o Brasil com 10 formações e que buscou nesses 30 anos a vontade de crescer e agora, tendo estabilidade dentro da tua vida e carreira, pode apoiar outras mulheres a enxergarem um caminho que para ela, em alguns momentos, foi difícil, mas ela teve o estalo da mudança e, mais que sorte, perseverança e coragem. Muita resiliência, não? Demais, né? É. Mas olha, é intrigante ler a tua história, porque você traz para nós realmente essa vontade de vencer, essa vontade de acreditar que relacionamentos dão certo sim, que disseram um dia para nós que não era possível, muitas vezes ser a princesa daquele conto de fada, mas tudo isso, quando a gente acredita e sabe quem somos, é possível. Que é se colocar também, como eu sempre digo, no topo da sua lista. É se colocar como parte, é acreditar em si, é a autoconfiança de saber quem você é, de identificar, né, Viviane, no meio do caminho, a tua identidade, identificar quem é você de verdade e o que de fato você quer. A vida toda a gente faz o que outras pessoas querem. A gente pensa como outras pessoas querem que nós venhamos pensar, mas não é bem assim. Então, é gostoso falar com você e trazer o teu olhar como base e propósito. Com base nisso, como é estar lançando esse livro aqui no Brasil, que apoia realmente brasileiras, que traz uma jornada, né, diferenciada para que essas mulheres possam se conectar com a sua essência. Como eu disse, é uma responsabilidade muito grande e é uma obra de muita coragem. Meu marido traduziu e leu meu livro e as poucas pessoas que já leram esse livro dizem também que é muita coragem, mas para fazer a diferença eu tive que falar a verdade. Então eu tive que dar exemplos de altos e baixos e é só dessa forma que eu vou poder ajudá-las. Aquelas que não acreditam no seu propósito ou aquelas que acham que podem demais e vão com muita sede ao pote, pode cair para trás e se desmoronar, né? Então aqui eu acho que tem muitas reflexões, vários exemplos de vários relacionamentos que eu tive e também de mentorados, né? Pessoas que me seguem, que eu trago aqui alguns exemplos também. Então eu não quero dizer que é um exemplo, mas as pessoas podem tirar uma grande inspiração nesse livro e eu diria que servem também para os homens, né? Tem pautas nesse livro que eu escrevo também para os homens, porque alguém tem que fazer esse trabalho, né? Porque a mulher brasileira ela é muito julgada, né? Quando ela quer sair do Brasil e se relacionar com um homem estrangeiro, esse preconceito ele existe. Mas quem julga os homens que saem do exterior para vir conhecer mulheres brasileiras? Então alguém tem que fazer esse trabalho. Eu tenho o meu canal do YouTube que é somente para brasileiras. Mas como eu alcanço os homens? Escrevendo livros e traduzindo em vários idiomas. Então, assim, você tem que ter muita coragem, porque eu falo de ambas as partes. Eu tive os meus relacionamentos e sou uma mulher que vivi na pele. Alguém também tem que colocar os homens nos lugares deles, né? E essas mulheres têm que ficar atentas também ao abuso, né? Porque elas escolheram sair do Brasil e viver com um homem estrangeiro, mas elas também são escolhidas por eles. Então, é uma visão assim, muito ampla, é um tema bem delicado e complexo, de muita responsabilidade. Então, eu não falo sobre, eu falo de. Eu vivi na pele todas essas experiências e sou feliz por poder mentorá-las. Que bacana, parabéns, Viviane. Eu fico muito feliz por ser a editora, né, que te representa aqui no Brasil a partir dessa obra. Eu acredito que quando a gente traz uma obra conectada ao nosso propósito de vida, é impossível as coisas não florescerem, né? Na vida a gente aprende com os altos e baixos, né? Então eu sei bem como é, né, nascer das cinzas. Eu sei bem como é, porque eu também tenho a minha história e isso faz toda a diferença. Então, eu acredito muito nessa conexão. Eu abro agora para você deixar uma mensagem final para as pessoas que estão nos assistindo e ouvindo através do canal do YouTube da Série Mulheres, através do nosso Spotify e, claro, do nosso canal no Instagram também. Bom,
É o que eu sempre digo, não importa o seu ponto de partida, o importante é você determinar onde você quer chegar. Quer um relacionamento estrangeiro além das fronteiras? Siga o teu caminho, abraça essa oportunidade, mas não esqueça de levar a sua essência com você. É isso que vai fazer diferença na sua vida. Você com você. Entre Amores e Culturas. É esse livro que você precisa comprar. Então, por favor, não perca a oportunidade de conhecer esse trabalho sensacional dessa querida mentora. Até a próxima!